Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 856, pregado na manhã de domingo, 21 de fevereiro de 1869, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me com as suas visitas. Então disse o Senhor: ouvi o que disse o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Lucas 18, de 1 a 8. Lembrem-se de que nosso Senhor não apenas ensinou a importância da oração com grande fervor, mas Ele mesmo foi um brilhante exemplo disso. Sempre há mais peso nas palavras de um mestre quando seus ouvintes sabem que ele pratica o que ensina. Jesus foi um poderoso profeta, tanto em ações quanto em palavras. E lemos a respeito dele: Jesus começou a fazer e a ensinar. No exercício da oração, as montanhas frias e o ar da meia-noite testemunharam que ele era tanto um praticante quanto um instrutor. Quando ele exortou seus discípulos a perseverarem na oração e a orar sem cessar, ele simplesmente lhes pediu que seguissem seu exemplo. Se algum membro do corpo místico pudesse ser considerado como não necessitando de oração, certamente seria a nossa cabeça da aliança. Mas se a nossa cabeça abundou em súplicas, muito mais devemos nós, os membros inferiores. Ele nunca foi contaminado pelos pecados que nos debilitaram e enfraqueceram espiritualmente. Ele não tinha desejos inatos com os quais lutar. Mas, se o perfeitamente puro se aproximava tão frequentemente de Deus, quanto mais incessantes em súplicas deveríamos ser nós. Tão poderoso, tão grande e ainda assim tão devoto em oração. Ó vocês fracos do rebanho, quão forte a lição chega até vocês. Portanto, imaginem que o sermão desta manhã não é pregado por mim, mas vem diretamente dos lábios daquele que foi o grande mestre da oração secreta, o mais alto modelo e exemplo de súplica privada, e que cada palavra tem a força de vir de tal ser. Vamos direto ao nosso texto, e nele observaremos primeiro o objetivo e o propósito da parábola. Em segundo lugar, falaremos sobre os dois personagens nela, cujas características são intencionalmente descritas de modo a dar força ao raciocínio. E então, em terceiro lugar, destacaremos o poder que, na parábola, é representado como triunfante. Primeiro, então, consideraremos o propósito do nosso Senhor nesta parábola. Os homens devem orar sempre e não desfalecer. Mas será que os homens podem orar sempre? Houve uma seita nos primeiros dias do cristianismo que foi insensata o suficiente para interpretar essa passagem literalmente e tentou orar sem cessar por meio da repetição contínua de orações. Eles, obviamente, se separaram de todas as preocupações mundanas e, para cumprir um dever da vida, negligenciaram todos os outros. Tais loucos bem poderiam esperar colher a devida recompensa por suas tolices. Felizmente, em nossos dias, não há necessidade de duplicar tal erro. Há muito mais necessidade de clamar contra aqueles que, sob o pretexto de orar sempre, não têm nenhum tempo definido para orar e, assim, caem no extremo oposto. Nosso Senhor quis dizer, ao afirmar que os homens devem orar sempre, que eles devem estar sempre no espírito de oração, sempre prontos para orar. Como os antigos cavaleiros, sempre em guerra,
não sempre em seus cavalos avançando com suas lanças para derrubar um adversário, mas sempre com elas ao seu alcance, para que pudessem prontamente alcançá-las e sempre prontos para enfrentar ferimentos ou morte pela causa que defendiam. Esses guerreiros sombrios muitas vezes dormiam com suas armaduras. Assim, mesmo quando dormimos, devemos estar no espírito de oração, de modo que, se acordarmos durante a noite, possamos ainda estar com Deus. Nossa alma, tendo recebido a influência divina centrípeta que a faz buscar seu centro celestial, deve estar sempre naturalmente se elevando em direção ao próprio Deus. Nosso coração deve ser como os faróis e torres de vigia preparados ao longo da costa da Inglaterra, quando a invasão da armada era esperada a qualquer momento. Não sempre flamejando, mas com a madeira sempre seca e o pavio sempre ali. Toda a pilha pronta para inflamar-se no momento designado. Nossas almas devem estar em tal condição que a oração exclamativa seja muito frequente em nós. Não há necessidade de pausar os negócios, abandonar o balcão e cair de joelhos. O Espírito deve enviar suas petições silenciosas, curtas e rápidas ao trono da graça. Quando Neemias quis pedir um favor ao rei, você se lembrará que ele encontrou uma oportunidade quando o rei lhe perguntou: por que estás triste? Mas antes de lhe dar uma resposta, ele diz: orei ao Rei dos Céus. Instintivamente percebendo a ocasião, ele não se precipitou para aproveitá-la, mas hesitou por um momento para pedir que pudesse abraçá-la com sabedoria e cumprir seu grande propósito nela. Assim, você e eu devemos frequentemente sentir: eu não posso fazer isso até que tenha pedido uma bênção sobre isso. Por mais impulsivo que eu possa ser para ganhar uma vantagem, ainda assim, meu espírito, sob a influência da graça divina, deve hesitar até dizer: se o teu espírito não for comigo, não me faças subir daqui. Um cristão deve carregar a arma da oração contínua como uma espada desembainhada em suas mãos. Nunca devemos embainhar nossas súplicas. Nunca permita que nossos corações sejam como um canhão não preparado, com tudo por fazer antes que possa disparar contra o inimigo. Mas deve ser como um canhão carregado e pronto, apenas esperando fogo para ser disparado. A alma deve estar não sempre no exercício da oração, mas sempre na energia, no poder da oração. Não sempre orando, mas sempre intencionando orar. Além disso, quando nosso Senhor diz que os homens devem orar sempre, ele pode também ter querido dizer que toda a vida do cristão deve ser uma vida de devoção a Deus. Preces e louvores com pecados perdoados trazem à terra a felicidade do céu. Louvar a Deus pelas misericórdias recebidas, tanto com nossas vozes quanto com nossas ações, e orar a Deus pelas misericórdias de que precisamos, reconhecendo devotamente que elas vêm dele. Esses dois exercícios, de uma forma ou de outra, devem compor a soma total da vida humana. Nosso salmo de vida deve ser composto de versos alternados de oração e louvor, até que cheguemos ao próximo mundo, onde a oração pode cessar e o louvor pode consumir toda a nossa imortalidade. Mas alguém dirá: temos nossos negócios diários para cuidar. Eu sei que você tem, mas há uma maneira de transformar o trabalho em parte do louvor e da oração. Você diz: dá-nos um pão nosso de cada dia, e essa é uma oração ao proferi-la. Você vai trabalhar e, ao labutar, se o fizer com um espírito devoto, estará ativamente orando a mesma oração através do seu trabalho justo. Você louva a Deus pelas misericórdias recebidas em seu hino matinal. E quando você entra nos deveres da vida e ali exibe aquelas graças que honram o nome de Deus, você está continuando seus louvores da melhor maneira. Lembre-se de que, para os cristãos, trabalhar é orar, e que há muita verdade no verso de Coleridge: ora melhor quem ama melhor. Desejar o bem de nossos semelhantes e buscar por ele, desejar a glória de Deus e viver de maneira a promovê-la, é a mais verdadeira devoção. A devoção dos claustros de forma alguma é equivalente à daquele que está engajado na batalha da vida. A devoção do convento ou do mosteiro é, na melhor das hipóteses, o heroísmo de um soldado que foge da batalha. Mas a devoção do homem na vida empresarial, que transforma tudo para a glória de Deus, é a coragem de alguém que busca o calor da batalha e ali eleva o grande e velho estandarte de Jeová Nissi.
Não tema que haja qualquer coisa em uma vocação legítima que precise afastá-lo da oração vital. Mas, se sua vocação é tal que você não pode orar enquanto a realiza, é melhor deixá-la. Se for uma vocação pecaminosa, uma vocação ímpia, é claro que você não pode apresentá-la a Deus. Mas qualquer uma das atividades comuns da vida são tais que, se você não pode santificá-las, é porque falta santidade em você e a culpa está com você. Os homens devem sempre orar. Isso significa que, quando estiverem usando a pedra de amolar ou o cinzel, quando as mãos estiverem sobre as cabeças do arado ou na pá, quando estiverem medindo mercadorias ou lidando com ações, o que quer que estejam fazendo, devem transformar todas essas coisas em parte da busca sagrada pela glória de Deus. Suas vestes comuns devem ser vestimentas sacerdotais. Suas refeições devem ser sacramentos. Suas ações cotidianas devem ser sacrifícios. E eles mesmos um sacerdócio real, um povo peculiar, zeloso de boas obras. Um terceiro significado que penso que nosso Senhor quis transmitir é este: os homens devem sempre orar, ou seja, devem perseverar na oração. Este provavelmente é o primeiro significado. Quando pedimos a Deus por uma misericórdia uma vez, não devemos considerar que agora não devemos incomodá-lo mais com isso, mas devemos voltar a Ele repetidamente. Se já pedimos a Ele 7 vezes, devemos continuar até 70 vezes 7. Em relação a misericórdias temporais, pode haver um limite e o Espírito Santo pode nos mandar parar de pedir. Nesse momento, devemos dizer: seja feita a vontade do Senhor. Se for algo para nosso próprio benefício pessoal, devemos deixar que o espírito de submissão nos governe, de modo que, depois de buscarmos o Senhor 3 vezes, estejamos contentes com a promessa: minha graça é suficiente para ti, e não mais pedir que o espinho na carne seja removido. Mas em misericórdias espirituais, especialmente nas orações unidas de uma igreja, não aceitamos uma negativa. Aqui, se quisermos prevalecer, devemos persistir. Devemos continuar incessantemente e constantemente, sem fazer pausa em nossa oração, até obtermos a misericórdia na sua extensão máxima. Os homens devem sempre orar, semana após semana, mês após mês, ano após ano. A conversão daquele filho querido deve ser o principal clamor do pai. A salvação daquele marido não convertido deve ocupar o coração da esposa dia e noite, até que ela a obtenha. Ela não deve aceitar até mesmo 10 ou 20 anos de oração sem sucesso como motivo para parar. Ela não deve estabelecer tempos ou estações para Deus, mas enquanto houver vida nela e vida no querido objeto de sua solicitude, ela deve continuar a suplicar com o poderoso Deus de Jacó. O pastor não deve buscar uma bênção para o seu povo ocasionalmente e, ao receber uma medida dela, desistir de mais intercessões. Mas deve continuar veementemente, sem pausa, sem refrear suas energias, clamando em voz alta até que as janelas do céu sejam abertas e uma bênção seja derramada em tal quantidade que não possa ser abrigada. No entanto, irmãos, quantas vezes pedimos a Deus e não recebemos porque não esperamos tempo suficiente na porta? Batemos 1 ou 2 vezes no portão da misericórdia e, como nenhum mensageiro amigável abre a porta, vamos embora. Muitas orações são como aquelas batidas rápidas de menino que tocam a campainha e fogem antes que a porta seja aberta. Que tenhamos graça para permanecer frente a frente com o anjo de Deus e nunca relaxar nosso aperto, sentindo que a causa que defendemos é uma em que devemos ser bem-sucedidos, pois almas dependem disso. A glória de Deus está conectada a isso e o estado de nossos semelhantes está em jogo. Se pudéssemos desistir da oração pelas nossas próprias vidas ou pelas vidas daqueles que nos são mais queridos, ainda assim não poderíamos desistir das almas dos homens. Nós não podemos desistir dessa intercessão. Devemos insistir e suplicar repetidamente até obtermos a resposta. O suplicante humilde não pode falhar em ter suas necessidades atendidas, pois aquele que intercede pelos pecadores é quem um dia morreu por eles. Não posso deixar esta parte do assunto sem observar que nosso Senhor nos ensina que os homens devem ser mais frequentes na oração.
Não apenas devem sempre ter o espírito de oração e fazer de suas vidas uma oração, e perseverar em qualquer objeto que lhes seja querido, mas deve haver uma maior frequência de oração entre todos os santos. Eu deduzo isso da parábola, para que ela não me venha molestar com suas visitas contínuas. A oração dificilmente será mantida por muito tempo, a menos que você estabeleça tempos e estações para orar. Não há horários prescritos na Escritura, exceto pelo exemplo dos homens santos, pois o Senhor confia muito no amor do seu povo e nos movimentos espontâneos da vida interior. Ele não diz, ore às 7 horas da manhã todos os dias, ou ore à noite às 8, ou 9, ou 10, ou 11, mas ele diz, orai sem cessar. Contudo, cada cristão achará extremamente útil ter horários regulares de recolhimento e duvido que qualquer piedade eminente possa ser mantida sem que esses tempos sejam cuidadosamente observados. Lemos nas antigas tradições sobre o apóstolo Tiago que orava tanto que seus joelhos ficaram endurecidos devido às longas horas que passava de joelhos. E é relatado por Fox que Lightmer, durante o tempo da sua prisão, passava tanto tempo de joelhos que, frequentemente, o pobre idoso não conseguia levantar-se para as suas refeições e precisava ser ajudado por seus companheiros. Quando ele não podia mais pregar e estava enclausurado dentro de muros de pedra, suas orações subiam ao céu pela sua pátria. E nós, nestes tempos, estamos recebendo as bênçãos dessas orações. Daniel orava com suas janelas abertas diariamente e em intervalos regulares. Davi declarou que à tarde, pela manhã e ao meio-dia ele esperaria em Deus. Oh, se nossas pausas para oração não fossem tão distantes umas das outras. Quem dera que, na peregrinação da vida, os poços onde bebemos fossem mais frequentes. Dessa forma, continuaríamos em oração. Nosso Senhor quer, para resumir tudo, que os crentes exercitem uma universalidade de súplica. Devemos orar em todos os momentos. Não há horas canônicas no dia ou na semana de um cristão. Devemos orar desde o cantar do galo até a meia-noite, nos momentos em que o Espírito nos mover. Devemos orar em todas as circunstâncias, em nossa pobreza e em nossa riqueza, em nossa saúde e em nossa doença, nos dias brilhantes de festa e nas noites escuras de lamentação. Devemos orar no nascimento e orar no funeral. Devemos orar quando nossa alma está cheia de alegria devido à misericórdia abundante. E devemos orar quando nossa alma se aproxima das portas da morte devido à tristeza. Devemos orar em todas as transações, sejam seculares ou religiosas. A oração deve santificar tudo. A palavra de Deus e a oração devem se sobrepor às coisas comuns da vida diária. Ore sobre uma negociação, ore ao entrar na loja e ao sair dela. Lembre-se de que nos dias de Josué, os gibeonitas enganaram Israel porque Israel não consultou o Senhor. E não seja enganado por uma tentação enganosa, como certamente será se não vier diariamente ao Senhor e disser, guia-me, faz um caminho reto para os meus pés e conduz-me no caminho eterno. Você nunca errará por orar demais. Você nunca cometerá um erro ao pedir a orientação de Deus com muita frequência. Mas você descobrirá que essa será a iluminação graciosa de seus olhos, se, ao virar uma estrada onde 2 caminhos se encontram, que parecem igualmente corretos, você parar por um momento e clamar a Deus, guia-me, ó grande Jeová. Os homens devem orar sempre. Eu tenho enfatizado isso neste púlpito. Vá e exponha isso em suas vidas diárias. Ao reforçar este preceito, nosso Senhor nos dá uma parábola na qual há 2 personagens, cujas características são tais que dão mais força a esse preceito. No primeiro verso da parábola há um juiz. Agora, aqui está a grande vantagem para nós na oração. Amados, se esta pobre mulher prevaleceu com um juiz cujo ofício era severo, inflexível, insensível, quanto mais devemos ser instantâneos na oração e esperançosos de sucesso quando temos que suplicar a um pai. Bem diferente é um pai de um juiz. O juiz deve necessariamente ser imparcial, severo, mas o pai é necessariamente parcial para com seu filho, compassivo e terno com sua própria prole. Se ela prevaleceu com um juiz, não prevaleceremos nós com nosso Pai que está nos céus? E se ela continuou em sua necessidade desesperada a incomodá-lo, até que conseguisse o que desejava,
não continuaremos nós na agonia de nossos desejos até que obtenhamos de nosso Pai Celestial tudo o que sua palavra prometeu? Além de ser um juiz, ele carecia de todo o caráter bom. Em ambas as áreas ele falhou. Ele não temia Deus. A consciência nele estava cauterizada. Ele não tinha pensamento sobre o grande tribunal diante do qual os juízes devem comparecer. Embora ele pudesse ter feito um juramento perante Deus para julgar imparcialmente, ele esqueceu seu juramento e pisoteou a justiça. Nem respeitava os homens. A aprovação de seus semelhantes, que muitas vezes é uma força, mesmo em homens naturalmente maus, tanto para restringi-los de cometer mal evidente, quanto para obrigá-los à justiça, esse princípio não o afetava. Agora, se a viúva prevaleceu sobre um ser tão vil como este, se o ferro de sua insistência quebrou o ferro e o aço da insensibilidade deste homem, quanto mais podemos esperar ser bem-sucedidos com aquele que é justo, bom e reto, o amigo dos necessitados, o pai dos órfãos e o defensor de todos os oprimidos. Que o caráter de Deus, enquanto se levanta diante de você em toda a sua majestade de verdade e fidelidade, misturada com bondade amorosa, ternura e misericórdia, excite em você um fervor indomável de súplica, fazendo você resolver como esta pobre mulher que nunca cessará de suplicar até que consiga sua causa. O juiz era um homem tão inefavelmente mau que ele até mesmo confessava sua maldade para si mesmo, com grande contentamento também. Sem o menor traço de remorso, ele disse a si mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, poucos pecadores chegarão a esse ponto. Eles podem não temer a Deus nem respeitar os homens, mas ainda assim se iludem em suas mentes com alguma aparência de virtude, enganando-se ao acreditar que pelo menos não são piores do que outros. Mas com este homem não havia auto-engano. Ele era tão frio quanto o fariseu em relação ao oposto. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. A que insolência impertinente esse homem havia chegado, a que grau ele havia endurecido sua mente para, sabendo que era assim, ainda subir ao assento de julgamento e sentar-se ali para julgar seus semelhantes. Ainda assim, a mulher prevaleceu com esse monstro em forma humana, que havia chegado ao ponto de se deleitar em sua própria maldade e se comprazia na ruindade de seu próprio coração. Sobre esse homem, a importunidade prevaleceu, quanto mais prevalecerá sobre aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Quanto mais sobre aquele cujo nome é amor, cuja natureza é tudo o que é atraente e encorajador para aqueles que buscam sua face. Quanto pior este juiz aparece, e ele dificilmente poderia ser pintado com cores mais sombrias, mais parece que a voz do Salvador nos diz: os homens devem sempre orar e não desfalecer. Observe, em relação ao caráter deste juiz, que ele era alguém que conscientemente se importava apenas com o próprio conforto. Quando finalmente ele consentiu em fazer justiça, o único motivo que o moveu foi para que ela não me venha a molestar com suas visitas contínuas, para que ela não me incomode. No original, ele usa uma expressão no grego, uma espécie de gíria, suponho, daquela época, significando para que ela não me golpeie, para que não me machuque. E como alguns traduzem, para que não me envergonhe. Essa foi a espécie de linguagem que ele usou, uma curta e rápida frase de indignação por estar sendo importunado, como diríamos, com tal caso. O único fator que o movia era o desejo de ter paz e desfrutar de seu conforto. Irmãos, se essa mulher pôde prevalecer com tal pessoa, quanto mais rapidamente seremos atendidos por Deus, cuja alegria é cuidar de seus filhos, que os ama como a menina dos seus olhos. Esse juiz foi praticamente insensível e cruel com ela. Ainda assim, a viúva persistiu. Por um tempo, ele não quis ouvir, embora a sua casa, sua vida, o bem-estar de seus filhos dependessem da decisão dele. Ele a deixou sofrer com sua injustiça passiva. Mas o nosso Deus tem sido bondoso e gracioso conosco. Até o presente momento, ele nos ouviu e concedeu nossos pedidos. Coloque isso em contraste com o caráter do juiz, e certamente todo coração amoroso que conhece o poder da oração será movido a uma incessante importunação. Devemos agora passar a observar o outro personagem da cena, a viúva. E aqui tudo também aponta para o mesmo caminho, a fim de induzir a Igreja de Deus a ser insistente.
Ela era, aparentemente, uma perfeita estranha para o juiz. Ela se apresentou diante dele como uma pessoa pela qual ele não tinha interesse. Ele possivelmente nunca a havia visto antes. Quem ela era e o que queria não importava para ele. Mas quando a igreja se apresenta diante de Deus, ela vem como a própria noiva de Cristo. Ela aparece diante do Pai como alguém que ele amou com amor eterno. E Deus não fará justiça aos seus próprios eleitos, aos seus escolhidos, ao seu povo. Suas orações não prevalecerão com ele quando a insistência de uma estranha venceu a resistência de um juiz relutante. A viúva apareceu no tribunal sem nenhum amigo. De acordo com a parábola, ela não tinha um advogado, nenhum poderoso defensor para erguer-se na corte e dizer: eu sou o patrono desta humilde mulher. Se ela prevalecesse, seria por sua própria intensidade de propósito e perseverança. Mas quando você e eu nos apresentamos diante do Pai, não estamos sozinhos, pois Ele está ao lado do Pai, o homem de amor, o crucificado. Temos um amigo que vive para sempre, intercedendo por nós. Ó cristão, apresente seu caso com santa ousadia e insista em sua causa, pois o sangue de Jesus fala com uma voz que deve ser ouvida. Não desanime, continue suplicando. Esta pobre mulher veio sem uma promessa que a encorajasse. Pelo contrário, com muito para desanimá-la. Mas quando você e eu nos apresentamos diante de Deus, somos ordenados a orar pelo próprio Deus. E somos prometidos que, se pedirmos, nos será dado. Se buscarmos, encontraremos. Ela venceu sem a sagrada arma da promessa. E nós não venceremos tendo o ariete das próprias palavras de Deus para bater nas portas do céu. Um ariete que fará cada viga dessas portas tremerem. Ó irmãos, não devemos parar nem por um momento enquanto temos a promessa de Deus para apoiar nossa súplica. A viúva, além de não ter nenhuma promessa, também não tinha o direito de acesso constante. Suponho que ela tivesse o direito de clamar por ser ouvida nas ocasiões normais de julgamento, mas que direito tinha ela de seguir o juiz pelas ruas, bater à sua porta particular, chamá-lo ao anoitecer, de modo que ele, dormindo no andar superior da sua casa, fosse acordado pelos seus clamores? Ela não tinha permissão para importuná-lo assim, mas nós podemos ir a Deus em todos os momentos e todas as estações. Podemos clamar dia e noite a Ele, pois Ele nos mandou orar sem cessar. O que? Sem permissão, essa mulher é tão persistente. E com as sagradas permissões que Deus nos deu, com o encorajamento de sua bondade abundante, cessaremos nós de suplicar? Ela, pobre alma, cada vez que orava, provocava o juiz. Havia linhas de ira em seu rosto. Não duvido que ele espumava de raiva ao pensar que estava sendo importunado por uma pessoa tão insignificante. Mas com Jesus, cada vez que oramos, o agradamos, em vez de provocá-lo. As orações dos santos são a música aos ouvidos de Deus. Para ele, a música num gemido, a beleza numa lágrima. Falando de maneira humana, trazemos uma gratificação a Deus quando intercedemos com Ele. Ele se irrita conosco se restringirmos nossas súplicas. Ele se agrada de nós quando nos aproximamos constantemente. Então, ao ver o sorriso no rosto do Pai, filhos de seu amor, suplico que vocês não desanimem, mas continuem incessantemente a buscar a bênção. Mais uma vez, esta mulher tinha uma causa na qual o juiz não estava pessoalmente interessado, mas a nossa é uma causa na qual o Deus a quem suplicamos está mais interessado do que nós. Pois quando a igreja pede pela conversão de almas, ela pode justamente dizer: levanta-te, ó Deus, e defende a tua própria causa. É para a honra de Cristo que almas sejam convertidas. Isso traz glória à misericórdia e ao poder de Deus quando grandes pecadores são desviados de seus caminhos. Portanto, estamos intercedendo pelo juiz, com o juiz, por Deus, com Deus. Nossa oração é, virtualmente, por Cristo, através de Cristo, para que seu reino venha e sua vontade seja feita. Não devo esquecer de mencionar que, no caso desta mulher, ela estava sozinha. Ela prevaleceu mesmo estando sozinha, mas Deus não fará justiça a seus eleitos, que não são mas dezenas de milhares. Se há uma promessa de que, se 2 ou 3 concordarem, isso será feito, quanto mais se, em qualquer igreja, centenas se reunirem com almas unânimes,
desejando ansiosamente que Deus cumpra sua promessa. Esses pedidos lançam correntes ao redor do trono de Deus. Como eles, por assim dizer, cercam a onipotência. Como eles forçam o Todo-Poderoso a se levantar de seu lugar e vir em resposta ao seu povo, para fazer a grande obra que abençoará a sua igreja e glorificará a si mesmo. Vocês veem, então, que, quer consideremos o juiz, quer consideremos a viúva, cada personagem tem aspectos que nos levam a ver nosso dever e privilégio de orar sem cessar. O terceiro e último ponto: o poder que, de acordo com esta parábola, triunfou. Esse poder não foi a eloquência da mulher. Rogo-te que me faças justiça contra o meu adversário. Essas palavras são muito poucas. Elas têm o mérito de ser muito expressivas, mas aquele que estudaria a oratória não aprenderia muitas lições com elas. Rogo-te que me faças justiça contra o meu adversário. Apenas 8 palavras. Você observa que não há argumento, não há nada sobre sua viuvez, nada mencionado sobre seus filhos, nada dito sobre a maldade de seu adversário, nada a respeito do julgamento de Deus sobre juízes injustos, nem sobre a ira de Deus contra homens iníquos que devoram as casas das viúvas. Nada disso. Rogo-te que me faças justiça contra o meu adversário. Seu sucesso, portanto, não dependeu de seu poder retórico, e aprendemos com isso que a prevalência de uma alma ou de uma igreja diante de Deus não repousa sobre a elocução de suas palavras ou sobre a eloquência de sua linguagem. A oração que sobe ao céu pode ter poucas penas ornamentais, mas deve ter as penas fortes do desejo intenso. Não deve ser como o pavão, com sua beleza deslumbrante, mas deve ser como a águia, capaz de subir bem alto se quiser ascender até o 7º céu. Quando você orar em público, como regra geral, quanto mais breve, melhor. Palavras são um fardo para a oração. Muitas vezes, uma abundância de palavras revela uma escassez de desejos. A verborragia, geralmente, não é nada mais do que uma folha de figueira miserável para cobrir a nudez de uma alma não despertada. Outra coisa é certa: a mulher não prevaleceu pelos méritos de seu caso. Pode ter sido um caso muito bom, não há nada dito sobre isso. Não duvido de sua retidão, mas ainda assim, o juiz não sabia nem se importava se estava certo ou errado. Tudo o que ele se importava era que essa mulher o importunava. Ele não disse: ela tem um bom caso e devo ouvi-la. Não, ele era um homem muito mau para ser movido por tal motivo. Mas ela me incomoda. Isso era tudo. Vou atendê-la. Assim, no nosso caso, no caso de um pecador com Deus, não são os méritos do caso que podem prevalecer com Deus. Você não tem mérito. Se você for vencer, o mérito de outro deve prevalecer no lugar do seu. E da sua parte, não deve ser mérito, mas miséria. Não deve ser sua justiça, mas sua insistência que prevalecerá com Deus. Como isso deve encorajar aqueles de vocês que estão sofrendo sobre o senso de indignidade. Por mais indigno que você seja, continue em oração. A mão pode estar negra, mas se puder levantar o batente, o portão se abrirá. Mesmo que você tenha uma paralisia naquela mão, mesmo que, além da paralisia, você tenha lepra e a lepra branca esteja em sua testa, ainda assim, se puder levantar, tremendo, o batente e deixá-lo cair pelo seu próprio peso sobre aquela promessa sagrada, você certamente será ouvido pelo Rei dos Reis. Não é a eloquência, não é o mérito que vence com Deus, é apenas a insistência. Observe em relação a essa mulher que o juiz disse primeiro que ela o incomodava. Depois ele disse que ela vinha continuamente e então ele acrescentou seu medo para que ela não me venha molestar com visitas contínuas. Acho que o caso era mais ou menos assim. O juiz estava sentado certa manhã em seu tribunal e muitos eram os que se apresentavam diante dele pedindo justiça, que ele estava distribuindo com a imparcialidade de um vilão, dando sempre sua melhor palavra àquele que oferecia os maiores subornos. Quando de repente uma pobre mulher proferiu sua queixa. Ela havia tentado ser ouvida várias vezes, mas sua voz foi abafada pelas dos outros. Mas desta vez ela gritou mais alto e prendeu o olhar do juiz. Meu senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. Ele mal vê seu vestido de pobre e, percebendo que não há subornos a serem obtidos, ele responde: cale-se, tem outros negócios a tratar.
Ele continua com outro caso no qual as propinas eram mais atraentes. Ainda assim, ele ouve novamente o clamor: meu senhor, eu sou uma viúva, faze-me justiça contra o meu adversário. Vexado com a interrupção renovada, ele manda o oficial expulsá-la, pois ela interrompia o silêncio do tribunal e atrapalhava o andamento dos negócios públicos. Cuidem para que ela não entre novamente amanhã, disse ele. Ela é uma mulher incômoda. Antes mesmo que o dia seguinte chegasse, ele já havia descoberto a verdade de sua opinião. Ela esperou até ele sair do tribunal, seguiu seus passos e o acompanhou pelas ruas, até que ele ficou aliviado ao passar pela porta de sua casa e ordenou aos servos que a trancassem, para que aquela viúva barulhenta não pudesse entrar, pois ela o havia constantemente assediado com o clamor: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele agora está em segurança dentro de casa e ordena aos servos que lhe tragam a refeição. Estão derramando água sobre suas mãos e pés. Sua senhoria está prestes a desfrutar de seu banquete, quando um pesado golpe é ouvido à porta, seguido por um alvoroço, empurrões e um tumulto. O que é isso? Pergunta ele. É uma mulher lá fora, uma viúva que quer que sua senhoria faça justiça a ela. Diga-lhe que não posso atendê-la. Ela deve ir embora. Ele procura seu descanso ao cair da noite, no terraço da casa, quando ouve um golpe forte na porta e uma voz sobe da rua abaixo de sua residência: meu senhor, faz-me justiça contra o meu adversário. Na manhã seguinte, seu tribunal está aberto e, embora ela seja proibida de entrar, como um cão que de algum modo encontra uma entrada, ela arranja uma maneira de entrar e interrompe o tribunal continuamente com sua súplica: meu senhor, faz-me justiça contra o meu adversário. Pergunte a ela por que é tão insistente, e ela lhe dirá que seu marido está morto, e ele deixou um pequeno pedaço de terra. Era tudo o que eles tinham, e um vizinho cruel, que olhava cobiçosamente para aquele pedaço de terra, o tomou, assim como Acabe tomou a vinha de Nabote. E agora ela está sem qualquer farinha ou óleo para os pequenos, e eles estão chorando por comida. Se seu marido estivesse vivo, como ele teria defendido seus interesses? Mas ela não tem ajudador, e o caso é gritante. E para que serve um juiz, senão para proteger os prejudicados? Ela não tem outra chance, pois o credor está prestes a levar seus filhos para vendê-los como escravos. Ela não pode suportar isso. Não, diz ela, eu tenho apenas uma chance. É que este homem fale por mim e faça-me justiça. E eu já decidi que ele nunca terá paz até que faça isso. Estou resolvida que, se eu perecer, as últimas palavras em meus lábios serão: faz-me justiça contra o meu adversário. Assim, o tribunal é continuamente interrompido. Mais uma vez, o juiz grita: expulsem-na, expulsem-na. Não consigo conduzir os negócios com essa mulher louca continuamente berrando em meus ouvidos: faze-me justiça contra o meu adversário. E assim que o diz, isso é feito. Mas ela agarra-se aos pilares do tribunal para não ser arrastada. E quando finalmente a levam para fora na rua, ela apenas espera a sua chance para entrar novamente. Ela persegue o juiz pelas estradas. Ela nunca lhe dá um minuto de paz. Bem, diz o juiz, estou cansado de viver. Não me importo com a viúva, nem com a sua propriedade, nem com seus filhos, que morram de fome. O que isso importa para mim? Mas eu não suporto isso. Isso me esgotará além da medida. Vou resolver isso. E assim é feito. E ela vai embora. Nada além de sua insistência prevaleceu. Agora, irmãos, vocês têm muitas outras armas para usar com Deus em oração. Mas nosso Salvador os adverte a não negligenciar este mestre, um instrumento todo conquistador da insistência. Deus será mais facilmente movido do que este juízo injusto. Basta que vocês sejam tão importunos quanto essa viúva foi. Se você está certo de que é algo correto, o que você está pedindo, rogue agora. Rogue ao meio-dia. Rogue à noite. Rogue sempre, com lágrimas e súplicas. Apresente seu caso. Organize seus argumentos. Sustente suas súplicas com razões. Invoque o precioso sangue de Jesus. Coloque as feridas de Cristo diante dos olhos do Pai. Traga o sacrifício expiatório. Aponte para o Calvário. Peça ao príncipe coroado, o sacerdote que está à direita de Deus. E resolva em sua própria alma que, se Sião não florescer, se almas não forem salvas, se sua família não for abençoada,
se seu próprio zelo não for avivado, ainda assim você morrerá com a súplica em seus lábios e com o desejo insistente em seu espírito. Deixe-me dizer-lhe que, se algum de vocês morrer com suas orações não respondidas, não conclua que Deus o decepcionou. Vou encerrar com uma história. Ouvi dizer que um certo pai piedoso teve a infelicidade de ser pai de 5 ou 6 filhos totalmente ímpios. Todos eles, à medida que cresciam, absorveram sentimentos infiéis e levaram uma vida libertina. O pai, que sempre orava por eles e era um exemplo de todas as virtudes, esperava que, pelo menos em sua morte, pudesse dizer algo que comovesse seus corações. Ele os reuniu ao redor de sua cama, mas sua infelicidade na morte foi extrema, pois ele havia perdido a luz da face de Deus e foi assediado por dúvidas e medos. E o último pensamento sombrio que o atormentou foi: em vez da minha morte ser um testemunho para Deus, que ganhará meus queridos filhos, estou morrendo em tal escuridão e desânimo que temo que irei confirmá-los em sua infidelidade e levá-los a pensar que não há nada no cristianismo, afinal de contas. O efeito foi o oposto. Os filhos se reuniram ao redor do túmulo no funeral e, ao voltarem para casa, o filho mais velho assim se dirigiu aos seus irmãos: Irmãos, ao longo da vida, nosso pai frequentemente nos falou sobre o Evangelho e sempre desprezamos isso. Mas que sermão sua cama de morte foi para nós! Pois se ele, que serviu a Deus tão bem e viveu tão perto de Deus, encontrou tanta dificuldade na hora de morrer, que tipo de morte devemos esperar para nós, que vivemos sem Deus e sem esperança? Esse sentimento tomou conta de todos eles, e assim a morte do pai respondeu estranhamente às orações de sua vida, pela graça de Deus. Você nunca sabe, mas pode ser que, quando você estiver na glória, olhe pelas janelas do céu e receba uma dupla porção de felicidade ao ver seus queridos filhos e filhas convertidos pelas palavras que você deixou para trás. Não digo isso para fazer você desistir de buscar sua conversão imediata, mas para encorajá-lo. Nunca desista de orar, nunca seja tentado a parar de orar. Enquanto houver fôlego em seu corpo e vida nos corpos deles, continue a orar, pois eu lhes digo que Deus lhes fará justiça rapidamente, embora pareça demorado. Deus abençoe essas palavras, por amor de Jesus. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra
vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a